Bom, um exercício básico de eletrodinâmica. O exercício diz o seguinte: entre os terminais A e B da associação representada na figura a seguir, a tensão é de 120 volts, sendo R1 de 16 ohms, R2 60 ohms, R3 40 ohms. Determine a intensidade da corrente elétrica I1, a DDP entre os pontos C e B, as intensidades de corrente I2 e I3 e a potência dissipada em cada um dos resistores em paralelo. Então, se você observar o circuito elétrico, você vai observar que R2 e R3 está exatamente em paralelo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Começando então para calcular a corrente I1, letra A. Então, o primeiro passo para resolver a letra A seria encontrar o resistor equivalente entre R2 e R3. Então, se observa que R2 e R3 estão em paralelo. Então, ao você observar esse detalhe, que R2 e R3 estão em paralelo, então está lá, observe que entre os pontos C e B, temos dois resistores em paralelo, que é R2 e R3. Está aqui, então eu vou precisar de encontrar a resistência equivalente entre R2 e R3. Para resistores em paralelo, o equivalente é dado pela expressão, tá aqui. Então, quando eu tenho dois resistores em paralelo, a maneira de encontrar um resistor que substitua esses dois é exatamente aplicando essa expressão aqui, que seria R1 vezes R2, R1 mais R2. Observa que nesse caso do exercício, quem faz o papel desse R1 é o R2, e quem faz o papel desse R2 é o R3, porque são esses dois resistores que estão em paralelo. Tá? Ora, aplicando a expressão, nós teríamos o valor do resistor R2 é 60 ohms e o valor do resistor R3 é exatamente 40 ohms. Então, aplicando a expressão 60 vezes 40 e dividindo exatamente por 60 mais 40, nós vamos encontrar que o resistor equivalente é exatamente de 24 ohms. Então, se você observar aqui, ó, esse resistor R2 e esse resistor R3, eu posso tirar esses dois resistores e colocar um de 24 que vai fazer exatamente o efeito desses dois resistores que está aqui. Então, o resistor equivalente entre R2 e R3 é exatamente 24 ohms. Então, não deixa de lembrar que R2 é 60 ohms e R3 40 ohms. Então, apliquei a expressão, encontrei então o resistor equivalente. Redesenhando o circuito elétrico, nós teríamos exatamente isso aqui. Então, aqui vem a corrente I1, passando pelo resistor R1, que é de 16 ohms, e aonde eu tinha R2 e R3, fica um equivalente de 24, que é o chamado resistor equivalente. Então, o meu circuito, que era dessa forma, ele pode agora ser redesenhado dessa forma que está aqui. Para encontrar o valor de I1, observa que R2 e o resistor equivalente agora está em série. Por quê? Porque a corrente elétrica que passa por R1 é a mesma corrente elétrica que passa pelo R equivalente. Então, eu sei que R1 e R equivalente vai estar exatamente em série. E a maneira que nós temos para encontrar o resistor equivalente, nesse caso agora, juntando R1 com R equivalente, como os dois estão em série, então seria R1
que é 16, mais o resistor equivalente, que é 24. Aí, então, eu vou ter um resistor equivalente total. 16 mais 24 é exatamente 40 ohms. Ou seja, no lugar de R1 e esse R equivalente, eu posso colocar aqui um resistor de 40 ohms. Com base nisso, olha lá, onde eu tinha 2 resistores, eu passo a ter apenas um, cujo valor é 40, e a DDP entre o ponto A e o ponto B é 120 volts, que está lá no exercício. Como eu quero encontrar a corrente I1, eu vou então aplicar a primeira lei de Ohm. Essa primeira lei de Ohm é a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tendo a resistência, que é 40 ohms, e tendo a DDP, que é 120, encontrar então a corrente I1 é muito tranquilo. Seria 120 dividido por 40, o que dá exatamente uma corrente I1 de 3 amperes. Então, veja, resolvi essa equaçãozinha, encontrei o valor da corrente I1, que é 3 amperes. Então, a letra A está resolvida. Então, eu sei que a corrente que entra pelo circuito é exatamente de 3 amperes. Vamos resolver agora a letra B, que é achar a DDP entre o ponto C e o ponto B. Então, o que eu conheço? A corrente I1, que vale 3 amperes, e a resistência equivalente entre aqueles 2 resistores lá, que era o R2 e o R3, que era exatamente 24. Sabendo que aqui, ó, o que eu quero é a DDP entre o ponto C e o ponto B, vou aplicar novamente a primeira lei de Ohm. Aí eu teria, tá vendo, ó, a DDP entre o ponto C e o ponto B é a resistência equivalente, que vale 24, vezes a corrente que passa por essa resistência equivalente de 24, que é 3 amperes. Então, resolvendo essa equaçãozinha, nós teríamos, tá vendo, ó, substituir o R equivalente, que é o 24, e substituir a corrente I1, que é o valor dela, que é 3. Então, 3 vezes 24 vai dar exatamente 72 volts. Ou seja, daqueles 120 volts que tem entre o ponto A e o ponto B, 72 volts está entre o ponto C e o ponto B, que é exatamente o que ele me pediu. Próximo passo agora é a letra C, que é exatamente encontrar agora, nessa letra C, os valores das correntes I1 e as correntes I2. Para isso, você não pode esquecer que a DDP entre o ponto C e o ponto B já foi encontrada, que é aquele valor de 72 volts que nós encontramos lá no item B. Se o resistor R2 e R3 está em paralelo, significa dizer que a DDP CB vale tanto para R2 como também vale para R3. Motivo? R2 e R3 está em paralelo. Resistores que estão em paralelo têm sempre a mesma DDP. Então, aquela DDP que eu encontrei CB, que vale 72 volts, vale tanto para R2 como também vale para R3.
Sabendo disso, está aqui, ó, o CB, que é a DDP encontrada, é o produto de R2 vezes I2. Essa DDP nós já conhecemos, que é 72. Esse valor de R2 nós já conhecemos, que foi dado lá no exercício, ele vale 60. Aí, então, eu vou encontrar exatamente o valor de I2. Então, 60, que é o valor de R2, 72 é o valor da DDP, o valor de I2 é muito tranquilo. Seria 72 dividido por 60, que vai dar 1,2 ampere. Nesse caso agora, como eu sei que essa DDP CB vale tanto para R2 como vale para R3, está aqui, ó. Fazendo a substituição, o CB 72, R3 40, encontrar o I3 é fácil. Seria 72 dividido por 40, o que deve dar 1,8 ampere. Então, observa, dos 3 amperes que nós encontramos para a corrente I1, 1,2 passa por R2 e 1,8 passa por R3. Então, se eu somar I2 mais I3, eu vou encontrar exatamente o valor da corrente total ou o valor da corrente I1, que entrava pelo circuito elétrico. Resolvendo a letra D, o que ele pede na letra D? A potência dissipada nos resistores R2 e R3. A fórmula para encontrar a potência dissipada é exatamente essa aqui, ó. Potência dissipada é a resistência vezes a corrente que passa lá no resistor ao quadrado. Conhecendo o I2 e conhecendo o R2, quem que eu tenho? Que o P2, ou seja, a potência dissipada em R2, é R2 vezes I2 ao quadrado. Substituindo esses valores, a mesma coisa vai ser feita aqui, ó. R3, então eu sei que a potência dissipada no resistor R3 é essa expressão aqui, R3 vezes I3 ao quadrado. Substituindo os valores em cada um deles, tá vendo? Ó, P2 é igual a 60 vezes 1,2 ao quadrado, o que dá 86,4 watts. E calculando P3, que é a potência dissipada em R3, seria a resistência, que é 40, vezes a corrente que passa lá em R3, que é 1,8 ao quadrado. Nós teríamos então que a potência dissipada lá no resistor R3 é 129,6 watts. Então veja bem, a potência dissipada em cada um dos resistores R2 e R3 foi encontrada aqui, ó. Beleza? Então tá aí a resolução do exercício passo a passo para que vocês possam resolver a listinha que eu estou enviando. Beleza, moçada?